Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Qual é a diferença entre paranormalidade e mediunidade? Existe diferença? Eu confesso para vocês que esse foi um dos assuntos mais difíceis que eu, durante a minha pesquisa, não conseguia responder. Existem muitos livros que falam um pouco sobre paranormalidade e outros sobre mediunidade, mas de fato eu não tinha conseguido encontrar um comparativo. Isso é paranormalidade, isso é mediunidade. Então é sobre isso que a gente vai tentar falar nesse vídeo hoje. Eu sou Carol Bandeira e seja muito bem-vinda ao curso Equilíbrio Mediúnico. Vamos lá! No vídeo 4, nós falamos sobre o que é mediunidade. Caso você esteja chegando aqui agora pela primeira vez, eu te convido a você assistir os vídeos anteriores, porque esse curso ele tem começo, meio e fim. O objetivo é que num curto espaço de tempo você tenha noções básicas sobre os principais elementos e desafios que um médium passa e a partir daí você possa tomar decisões sobre a sua vida para ter mais equilíbrio. No vídeo 4 nós falamos sobre o que é mediunidade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre paranormalidade e qual é a diferença entre eles. A paranormalidade é um fenômeno do seu próprio espírito, do seu corpo, das suas funções mentais e espirituais. A paranormalidade, ela se confunde com a mediunidade muitas vezes, porque nós vivenciamos estados alterados de consciência. E a diferença básica que a gente pode classificar o que é paranormalidade de o que é mediunidade é que para haver mediunidade, ela necessariamente tem que haver um intercâmbio entre outros espíritos, entre entidades. Então eu sou uma pessoa, se no momento de transe, se no momento de alteração de consciência, eu faço contato com outros seres, com outros espíritos, nesse momento eu estou vivenciando uma experiência mediúnica, porque existe um intercâmbio entre pessoas, entre espíritos. Quando você vai para o fenômeno paranormal é um estado alterado da sua consciência, da sua mente, onde você pode vivenciar o que a gente vai chamar de superpoderes, entre aspas, Seria assim, capacidades latentes que o nosso cérebro tem, que a nossa mente tem e que a nossa consciência tem de se expandir e acessar outros mundos e outras percepções. Então, por exemplo, uma coisa que é comum acontecer na vida de um paranormal é o deslocamento do corpo, que é também chamado de desdobramento. O seu espírito, ele sai do corpo e você flutua e você olha para o seu próprio corpo e vê o seu corpo estendido sobre a cama. Esse ato, ele não é um ato mediúnico, ele é um ato de paranormalidade, é a expansão da sua consciência e você está acessando uma experiência do seu próprio espírito, que a gente também pode chamar de uma experiência anímica. E a gente vai fazer um outro vídeo aqui somente para explicar o animismo, porque eu acho que é muito mal entendido. Muitas pessoas misturam animismo com outras funções do corpo, enfim. Então, o que a gente pode falar hoje aqui, somente sobre paranormalidade e mediunidade, é que a diferença básica entre elas é que o paranormal, ele vivencia experiências ele próprio, e essas experiências é um deslocamento de consciência onde ele pode acessar outros mundos e ele pode acessar outras esferas, e quando essa experiência ela se desloca e ela encontra espíritos, ela se torna uma experiência mediúnica. Quais são algumas experiências que os paranormais têm? Por exemplo, leitura de pensamento. Eu posso estar conversando aqui com você e de repente eu vejo assim nitidamente aquilo que você pensou, o seu pensamento entra na minha mente. Isso pode ser mediúnico, pode ser mediúnico. Se caso essa leitura tenha acontecido com a intervenção de um espírito. É isso que é tão confuso as pessoas entenderem. E eu confesso para vocês que eu levei muito tempo para entender qual era a diferença. Se eu estou aqui sozinha, se não tem nenhum espírito no meu campo e eu consigo perceber o que você está pensando, isso é um poder extrafísico meu. Isso é um poder extrafísico da minha própria consciência que acessa a sua consciência, sem interferência de qualquer espírito. Isso seria a paranormalidade. Quando a gente vai para a mediunidade, seria mais ou menos assim. Eu estou aqui, tem um espírito aqui, o espírito captou seu pensamento e o espírito soprou para mim o seu pensamento. No momento em que a gente tem um intermediário, a gente está vivenciando uma experiência mediúnica. Existe uma outra forma de você pensar a paranormalidade, é que a paranormalidade ela é um estado constante e a mediunidade ela seria momentos, digamos assim, pontuais,
Quem afirmou isso é uma paranormal maravilhosa, baiana inclusive, como eu, né, baianinha, e ela chama-se Alu Gamache. Ela tem um canal incrível aqui no YouTube, eu vou compartilhar com vocês aqui embaixo na descrição, para que vocês possam conhecer o trabalho dela. Ela teve os chakras abertos, né? De tempos em tempos ela tem os chakras abertos e ela tem revelações o tempo inteiro do mundo espiritual. Ela está o tempo inteiro interagindo no mundo espiritual. E assim você tem muitos outros paranormais na história, pessoas que apresentavam as chagas de Cristo, pessoas que tinham conexão com o mundo espiritual de forma constante. Então, a paranormalidade é como se fosse um estado alterado de consciência que te permite acessar outros mundos o tempo inteiro. Então, você está constantemente em conexão com o mundo espiritual. Você acessa a leitura de pensamento, você desdobra-se do corpo. Existe um outro fenômeno que chama-se deslocamento de consciência. Você está aqui sentado e a sua consciência se projeta para uma outra experiência, e nesse momento eu estou aqui falando com você e ao mesmo tempo é como se eu fosse capaz de ver, por exemplo, uma sessão mediúnica acontecendo em algum outro centro, entende? Esse deslocamento de consciência, ele pode ser considerado paranormalidade. A Alu Gamache, ela fala que a paranormalidade é um estado constante, e assim eu acredito que seja para ela. Entretanto, eu tenho ouvido relatos também de pessoas que têm momentos de paranormalidade, momentos de deslocamento de consciência, momentos de estado de transe, momentos de leitura de pensamento, e não quer dizer que esse seja um estado o tempo inteiro constante. Então aí são dois pontos de vista para você analisar, né? O ponto de vista dos meus estudos e daquilo que eu vivenciei, aonde a paranormalidade poderia ser, de fato, esse deslocamento da sua consciência em momentos pontuais, e já a própria Alu Gamache apresenta que a paranormalidade seria, de fato, esse estado constante, o que para ela é uma realidade. Vale a pena muito vocês conhecerem o trabalho dela. E quando a gente vai para a mediunidade, a gente entende que é esse intercâmbio entre os espíritos. Então, se eu entro num estado de transe e é somente a minha consciência que está fora dessa frequência corpórea e eu estou aqui acessando o mundo espiritual, esse transe ele pode ser paranormal. No momento em que esse transe interage com entidades e que esse transe passa a ouvir vozes e a falar com espíritos em outro mundo, eu tenho aí a característica de um processo mediúnico. Eu desejo que tenha ficado claro. Se ficou mais alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você quiser também pode mandar um e-mail para mim através do e-mail eusou@tribudeluz.com.br, contando as suas experiências, se você é paranormal, se você tem alguma experiência mais profunda que queira compartilhar com a gente aqui no canal, tá certo? Dá um joinha, compartilha com seus amigos e eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá, tchau, tchau!